A creatina monoidratada com certeza é a apresentação mais popular da creatina. E aí, vamos falar sobre ela, se vale mais a pena do que usar uma micronizada, uma alcalina, entre outras, tá? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Eu já falei sobre creatina, não é mesmo, Floquinhos? Então lembre de procurar Lendo Twin Mais Tema quando vocês tiverem qualquer dúvida. Mas aqui nós vamos falar especificamente, é isso a palavra? É, né? Agora se não vai ficar. Sobre a creatina monoidratada. E aí, como você já imaginou no nome, né? Monoidratada. Então ela tem um pouco de água. Beleza. Quantos por cento ela tem de água? 12% é água e 88% é creatina. E ela é uma creatina solúvel em água, né? Então ela dissolve muito bem, diferente às vezes da micronizada, que fica tipo uma areinha. E aí muitas pessoas gostam muito da creatina monoidratada. De fato, é a creatina mais estudada nos meios acadêmicos. Um monte de estudo, não tem dúvida nenhuma que funciona. A creatina realmente é um dos suplementos mais estudados e a monoidratada é a mais estudada, né? Falei sobre isso no meu curso de suplementação, o link está aqui na descrição. E uma coisa que é muito legal é que a creatina monoidratada, né? E eu vou ter que comparar com a micronizada aqui, talvez até mesmo com a alcalina, ela é a mais barata que a gente vai encontrar. Então, com certeza, também é a melhor custo-benefício. Você pode ter a creatina monoidratada em cápsula, tá? Mas o custo-benefício é ruim, o resultado é exatamente o mesmo, só que a cápsula você vai ter que usar uma quantidade igualzinha do pó. E normalmente vai ficar caro e vai ser muita cápsula, porque não tem como fazer uma cápsula gigantesca, né? Então uma cápsula vai ter 500 miligramas normalmente. Tem que tomar 5 gramas, são 10 cápsulas por dia. Então, você quer resultado da creatina monoidratada, são 5 gramas. Ou, né, tô falando aqui de uma dose genérica, a dose que a gente pode colocar aqui como mais ideal, pelo menos para facilitar, é o 0,07 gramas para cada quilo que você pesa. Então a cápsula acaba que não vale muito a pena. Só que e os contras dessa creatina, né? Porque, por exemplo, ela passa por um processo de filtragem simples, diferente da micronizada. Então, se você vai olhar o grãozinho da micronizada e o grãozinho da monoidratada, o da micronizada ele é 10 vezes menor. É como se eu pegasse o grão da monoidratada e quebrasse ele 10 vezes, o que torna a absorção mais rápida. Por quê? Porque tudo que é pequenininho e passa pela sua gargantinha e chega no intestino, você consegue assimilar melhor. Mas isso não é relevante. Por quê? Porque a creatina não é de uso agudo. Ninguém usa creatina agora para ter efeito logo depois. Pô, Leandro, mas eu tomo no pré-treino e eu sinto que dá resultado. Isso eu recebo direto lá no Instagram, a cobro caixinha de perguntas todo dia, me manda a sua @LeandroTwin. E a verdade é que isso é um efeito placebo, tá? E se você sente isso, tá tudo bem também. Continua, porque se tá melhorando o seu treino, tá valendo, mesmo que seja um estímulo psicológico, um estímulo, vamos colocar assim, mentiroso, falso, mas que para você gera algo materialmente maior. Eu levanto mais peso, dane-se, então continua usando. Mas saiba que é um estímulo psicológico, agora eu posso ter acabado com isso, né? Me perdoe. Então por que diabos eu iria, né, consumir a creatina micronizada? Porque a micronizada, ela costuma dissolver um pouco melhor na água. Apesar de ficar uns grãozinhos, ela dissolve melhor. Às vezes a monoidratada não dissolve tão bem. Mas também isso não é um grande problema, porque o gosto da creatina não é muito ruim. Não é bom, na verdade é um gosto muito neutro, né? Você vai acabar misturando com alguma coisa ali, vai bater num shake, de repente sobra um pouquinho no fundinho. Se o fundinho ficar com alguma coisinha, você dá uma chacoalhadinha a mais, coloca um pouquinho mais de água e manda. Pelo custo-benefício da monoidratada, vale muito mais a pena fazer isso do que optar pela micronizada. Só que tem um contra aqui que pode acontecer. Tem gente, tá, que sente um desconforto estomacal com a creatina monoidratada. Sente uma dor de estômago mesmo, tá? Normalmente não nas doses de 5 a 7 gramas. Isso é quando você começa a subir um pouquinho mais, 10 gramas. E aí a micronizada é muito menos chance disso acontecer. Se você sente esse desconforto, fala, não, eu fico meio ruinzinho porque eu tomo creatina. O que você pode fazer? Eu te sugiro o seguinte, divide em 2, tá? Manda de manhã e de tarde, vai resolver numa boa. Agora, se para você for inconveniente, não, eu quero mandar tudo de uma vez, é chato pra caramba, ter que tomar um monte de coisa o dia inteiro, vida de desgraçado. Tá, então paga um pouquinho mais caro e pega a micronizada, que provavelmente vai resolver esse problema. Agora, uma pergunta que você deve estar se fazendo é o seguinte, Leandro, você falou da creatina lá, alcalina. Essa creatina eu nem conheço, realmente é uma creatina menos popular, mas que realmente absorve mais, inclusive você usa menos quantidade, etc. Mas a gente tem que conversar um pouquinho mais sobre ela, tá? Então você entendeu da monoidratada, a gente conflitou ela com a micronizada, beleza. Agora vamos falar sobre a creatina alcalina, dá uma conferidinha nesse vídeo aqui.